Boa tarde. E boa tarde mais sem vergonha, pelo amor de Deus. Eu não saí da minha casa para ouvir esse boa tarde ruim. Eu vou voltar, vou falar de novo, porque eu imagino que você estava se recuperando da pregação e da oração. Voltamos. Boa tarde. Tá vendo como você consegue abrir essa boca sua? Gente, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme, sou missionário da Comunidade Católica Colo de Deus. Atualmente estou como presidente e moderador dessa obra. E é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui, contribuindo para aquilo que Deus está soprando e o Espírito Santo de Deus está operando. Nossa, fiquei bonitão nessa foto. Está operando nesse lugar. Se eu não achar, né? Olha, você vê, olha isso. Tema da nossa pregação, e você pode ler aqui atrás: alegrai-vos em ofertar as vossas vidas. Alegrai-vos em ofertar as vossas vidas. Existe algo que precisa partir do meu e do seu coração quando nós somos chamados a cooperar com a causa do Evangelho. Eu não sei se você compreende o quão sério é nós sermos cooperadores dessa graça de Deus. Quão sério é nós podermos contribuir com o próprio Deus em tudo aquilo que Ele está fazendo sobre a terra. Eu não sei se você tem percebido, e talvez você não tenha essa dimensão, mas nós que ultimamente temos rodado esse país, nós temos visto Deus de fato levantando homens e mulheres comprometidos com a causa do reino. Nós temos percebido Deus levantar homens e mulheres que de fato têm dado a sua vida por um propósito, e não é um propósito pessoal, e não é um propósito de ficar rico, milionário, e não é um propósito de ser reconhecido, de ser famoso nas redes sociais, mas é o propósito de espalhar o Evangelho de nosso Senhor. E você também é convocado a fazer parte disso. Eu não sei como você tem vivido a tua realidade. Eu não sei como você tem vivido na sua realidade comunitária, paroquial, pastoral. Mas eu sei que Deus, Ele quer usar você para agir em você e através de você, para que mais pessoas se encontrem com Cristo. Pega a tua Bíblia comigo na primeira carta de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 12. Enquanto você vai encontrando, eu vou te falar o que está acontecendo aqui nessa parte em que São Pedro está escrevendo às comunidades cristãs. Nós estamos aqui por volta do ano 60, 65, que é quando Pedro escreve as cartas às comunidades na Ásia. E nós estamos em um tempo em que Nero, que é o imperador da época, está perseguindo de maneira ferrenha os cristãos. Nós estamos aqui em uma época em que assumir ser uma pessoa de Deus, nós estamos vendo aqui uma época em que se dizer que crer em Cristo não era um motivo legal. Crer em Cristo não era tão maneiro assim, porque aqueles que professavam a fé eram mortos, eram perseguidos. Aqueles que professavam a fé eram colocados nos maiores pontos de tortura possível. Mas, em contraponto a toda a perseguição, nós também, historicamente, estamos vendo os cristãos se espalharem. Historicamente, nós estamos vendo os cristãos e a fé em Jesus. Nós estamos vendo pessoas se convertendo a Jesus, e isso crescendo de maneira avassaladora. Mas isso preocupa a concorrência. Isso preocupa aqueles que estão trabalhando contra a fé. E chega um determinado momento, meus queridos, que os cristãos, mesmo na convicção de serem chamados por Deus, mesmo na convicção que a fé em Jesus Cristo ela é genuína e de fato ela transforma, eles começam a tremer na base. E é exatamente nessa hora que São Pedro escreve para eles.
Primeira carta de São Pedro, no capítulo 4, versículo 12. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes do sofrimento de Cristo, para que possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada sua glória. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Palavra do Senhor. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus nessa tarde. Nós estamos ouvindo ou lendo as palavras de um homem que sabe o que é ofertar a sua vida a Deus. Nós estamos lendo a palavra de um homem que sabe o que é ofertar a sua vida ao Cristo. Nós, quando pegamos as cartas de São Pedro, e para mim existe uma riqueza muito grande naquilo que São Pedro escreve nas suas cartas, ou mesmo o evangelho que é de um dos seus discípulos. Existe uma riqueza muito grande de um homem que decidiu entregar a vida e seguir a Cristo em sua totalidade. Nós não estamos lendo a carta de alguém que é emocionado pela causa do Evangelho. São Pedro, depois de 30 a 35 anos da morte de nosso Senhor, São Pedro não é um senhor, um velho, emocionado pela causa do Evangelho. Ele é um homem que tem certeza por aquilo que ele escolheu. Pedro, ele tem certeza da decisão que um dia ele tomou, quando ele ouviu o Cristo, quando ele foi chamado por ele, até mesmo depois de traí-lo, quando ele escuta: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro é um homem que tem certeza e convicção que as palavras do Cristo, elas não mudam, elas continuam para sempre. Então o chamado que foi feito a ele antes, ainda continua. Aquele chamado, aquele envio que Cristo fez a ele ainda continua vigorando. E é nessa certeza que as palavras de Jesus continuam as mesmas, assim como nós lemos na carta aos Hebreus que Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É essa mesma certeza que nós podemos ver na profissão de fé e no exercício do apostolado de São Pedro. Gente, assumir uma missão, ofertar a nossa vida a Deus, corresponder ao chamado que Ele mesmo nos confiou, Ele mesmo nos fez, num primeiro instante, é a coisa mais linda e mais emocionante do mundo. Eu lembro do dia 17 de novembro de 2012, quando eu fui para um retiro. Ainda um menino que não tinha uma fé consolidada. Eu era um menino, embora não pareça. Eu tenho 28 anos, então você faz as contas. Eu tinha 16 anos. Eu estava fazendo 17 anos na época, estava quase completando 17 anos. Eu era um menino confuso na fé. Eu estava há um tempo na Assembleia de Deus, um bom crente, confuso. Eu não sabia o que eu queria de consistência em Deus. Mas eu lembro que naquele retiro, quando durante uma adoração ao Santíssimo Sacramento, uma intercessora pequenininha me pegou, me colocou diante do altar e falou que Jesus ia falar comigo. E depois de algumas horas em pé, e eu me sentei no chão, uma mulher pegou o microfone, revelou a minha vida inteira. E naquele momento, eu fui tocado por Deus. Eu fiz um compromisso com Deus naquele dia. Eu lembro, gente, que quando aquela menina rezou por mim e eu caí no chão, pá, igual uma abóbora, e eu fiquei um tempão repousado. Eu lembro de voltar, era mais ou menos umas 2 da manhã, eu acordando meio assim: meu Deus, o que está acontecendo? Era um chão de cimento, uma poeira subindo, e eu chorando compulsivamente, me ajoelhar diante do altar, olhar para nosso Senhor no Santíssimo Sacramento e falar para Jesus:
Jesus, eu tenho duas certezas agora. A primeira é que o Senhor está vivo na Eucaristia. Se o Senhor está na Eucaristia, eu sou católico. E a segunda coisa, Jesus, a partir de hoje, eu vou pregar o seu nome aos 4 cantos do mundo. E as pessoas vão sentir o que eu estou sentindo agora nesse lugar. Chorando, fiz essa oração, sequei minhas lágrimas, me levantei depois de um tempo, fui para o quarto extremamente empolgado. Provavelmente, você que caminha com Deus, ou você que o Redenção está sendo esse momento de encontro e de impacto com Jesus, nós fazemos o nosso compromisso com o Senhor. Nós queremos ofertar a nossa vida, nós queremos ofertar o nosso tudo, aquilo que a gente acabou de cantar, aquilo que Paulo dizia, e tantas vezes, eu já considero tudo como perda, eu já não quero saber de mais nada, eu quero Cristo, eu não quero faculdade. Eu lembro que eu falava com a minha mãe, eu não quero faculdade, eu quero Cristo. Você tem que fazer um curso, eu não quero fazer um curso, eu quero a Cristo. Você tem que ler um livro, eu não quero ler, eu quero ler a Bíblia. Eu quero ler os documentos, naquela sede, naquele ímpeto da primeira paixão, naquele ímpeto do primeiro amor. E eu falava com o meu diretor um tempo atrás, e ele perguntando, fazendo algumas perguntas um pouco mais difíceis, das vezes que eu já li a Escritura, de como eu li, de como foi para mim tirar a teologia protestante da minha cabeça e entrar numa teologia católica. E depois a gente conversava, eu falei: padre, sabe o que eu acabei de lembrar aqui? Tinha muito tempo que eu não lembrava. Ele: o quê? Que a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu li ela em menos de 30 dias. Eu saí do retiro, eu cheguei na minha casa dia 19 de novembro. O meu segundo retiro da minha vida foi o retiro de Réveillon, 30 de dezembro. Eu demorei ali uns dias a comprar minha Bíblia. Eu lembro que eu já cheguei no segundo retiro da minha vida, já tendo lido a Bíblia inteira. Eu ficava lendo 6, 7, 8 horas por dia. Eu entrava madrugada adentro. Eu peguei os meus cadernos outro dia, porque eu estou juntando tudo agora. Vi nas anotações que eu fazia, falei: meu Deus, eu era um menino na fé, mas eu tinha desejo de Deus. Só que animamento espiritual não sustenta as nossas ofertas. Eu não sei se você que está aqui, você já passou por isso. Ao longo desses anos caminhando com Deus, orientando pessoas, liderando comunidade, eu já vi muitas pessoas fazerem um compromisso com Deus e se passando 3, 4, 5 anos, aquele compromisso já não valia de mais nada. Eu não sei se é a sua realidade, ou se você está vivenciando isso e o Redenção está sendo a sua volta para a igreja, mas de pessoas que fizeram e choraram, e eu vou entregar minha vida, eu vou entregar o meu tudo, eis-me aqui, Senhor, faz o coração semelhante ao teu, enche-me de ti, é isso, eu quero ser de Deus para sempre, eu vou vender tudo, eu vou vender minha casa, eu vou ser pobre, eu vou morar na rua, eu vou para uma Toca de Assis, eu vou para a Canção Nova, eu vou andar com jovens sarados, eu vou para a Cola de Dias, não quiser muito doido, mas eu vou fazer alguma coisa. Mas se nós não entendermos onde nós estamos colocando os nossos pés, vai chegar uma hora que isso aqui vai ser muito maneiro, que isso aqui vai ser, olha, uau, um evento, uma conferência, centenas, milhares de jovens, milhares de pessoas reunidas. Mas a vida do crente, a vida do católico, não é esse mar de rosas. Caminhar com Deus, e eu preciso te contar o spoiler. Eu não sei se você está voltando hoje, mas eu vou te contar o spoiler. Caminhar com Deus não vai ser um mar de rosas, mas eu te garanto uma coisa, eu tenho uma certeza: é a melhor decisão que você pode ter na sua vida. Se esconda em Deus, escolha caminhar com Deus. Olhe para aquilo e o exemplo que acontece com o Santo Expedito. Amo, talvez um dos santos que está na minha lista dos santos que eu mais cito nas minhas pregações. Sabe por quê? A decisão por Deus é hoje. A escolha por uma totalidade de vida no Evangelho é hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Você que está aí protelando os jovens sarados há muito tempo, não assume um ministério dentro da obra, não faz nada
porque você está deixando para depois, porque você quer estudar um pouquinho mais, porque você quer entender um pouco, porque você ainda não consegue, não, eu ainda tenho chamado a pregar, mas eu não tenho aquele ímpeto, eu não consigo decorar as frases. Não, para de dar desculpa. Hoje na sua vida precisa ser um dia que de fato inaugure um novo tempo. Inaugure um novo tempo em Deus. Eu orava por vocês essa semana, viu? Tá achando que eu fico só fazendo vídeo no Instagram? Eu rezo também. Enquanto eu orava por vocês, eu pedi a Deus um direcionamento do que o Senhor queria dizer a vocês diretamente. Então eu queria trazer agora para vocês uma palavra de ciência que Deus me deu enquanto eu adorava durante essa semana lá na nossa sede. Você quer saber, sim ou não? Não, também esse sim aí não, pô. Tu não tem ideia, você não sabe o quanto de tempo eu gastei, o quanto eu fiquei naquele Santíssimo, o quanto meu joelho doeu. Eu falei, não, Deus, eu preciso de uma palavra de direção. Aí você me dá esse sim sem vergonha, pelo amor de Deus, é vontade de fechar a Bíblia e ir embora. Tu quer saber, sim ou não? Tá vendo? Você consegue abrir a boca, você consegue falar igual gente, e fica aí parecendo um zumbi. Ah, fome. Eu também estou sem almoçar, acredita? É que nós os Jovens Sarados, meio louco, nós estamos com uma conferência aqui do lado também. E acabou lá a oração, a gente já entrou no carro, na hora do almoço veio correndo. Eu falei, não, almoça depois, se der tempo. Também o importante é que o Evangelho seja anunciado. Então, também estou sem almoçar, a gente está tudo junto, amém? Eu nem vou abaixar o microfone, que se eu abaixar aqui assim, ó, você vai, que isso, o Satanás está lá na frente. Não, é fome. Eu comi um bolo delicioso ali com a geleia de manga com maracujá. Tu comeu, Thiago, aquele bolo? Aquela geleia, nossa, mano, geleia de manga com maracujá. Eu acho que alguém teve uma revelação espiritual, porque tem um celibatário na comunidade, lá em Maringá, que faz essa geleia. E eu amo, ele faz, geralmente ele leva uma vez por semana para o nosso centro de evangelização. Quando eu cheguei ali, eu vi, eu falei, Deus, o Senhor está operando nesse lugar. Tudo que eu queria era uma geleia de manga com maracujá. Mas eu dizia que estava orando por vocês. E Deus ministrava o meu coração. Eu queria ser bem fiel. Para que vocês que estão aqui hoje voltassem a ter o mesmo sorriso, o mesmo fogo nos lábios e o mesmo coração palpitante de quando vocês foram encontrados por Deus. Enquanto eu orava por vocês, o Senhor pedia para dizer, Guilherme, diga a eles que eu os quero com o mesmo sorriso nos lábios, o mesmo fogo nos lábios e o mesmo coração palpitante na minha presença de quando eles foram encontrados. Talvez você caiu na sua mesmice com Deus. Talvez você já está vivendo, não, eu já sei fazer tudo isso daqui, eu já sei como é que é uma conferência, já participei de algumas, a gente vai, reza, sai, come, levanta o braço. Dependendo da oração, a gente até chora, na missa a gente participa direitinho, a gente vai se acostumando a fazer as coisas do Evangelho, a gente vai se acostumando e tendo técnicas. Há um tempo atrás eu falava com os ministros na Colo de Deus, nós não podemos cair numa mesmice com Deus. Porque, gente, falar por falar, fazer uma palestra, eu já estou fazendo isso há 10 anos, um pouco mais talvez. Mas eu estou falando de pregação do Evangelho, eu estou falando de compromisso com Deus, eu estou falando da operação daquilo que Deus está operando, quando um homem e uma mulher se colocam à disposição inteira de Deus. Então, pelo amor de nosso Senhor, você precisa nesse final de semana se alegrar mais uma vez, botar um sorriso bem bonito nos seus lábios, voltar a deixar Deus tocar, assim como Ele faz com o profeta, que a brasa do altar toca os lábios e purifica. Os seus lábios precisam ser tocados pela brasa do altar mais uma vez, e o nosso coração precisa quase que errar as batidas, quando o ministério entra e fala, agora ergue os seus braços, você fala, meu Deus, eu vou contemplar a presença do meu amado. Essa é a nossa experiência. Mas agora começa um momento de oração, só que a gente fica, nossa, será que eles vão demorar quanto tempo? Ai meu Deus, sei o que vive, né? Se quiser escuta no Spotify.
Meu Deus, a Darlene pegou o microfone de novo, olha lá. Nossa, o Tiago, olha lá, de novo pegou o microfone. Olha como nós estamos entrando. Olha como o evangelho começou a ficar superficial. Olha a oferta de vida. Não, eu estou aqui passando, você não está aqui passando um tempo não, meu querido. Talvez, se você saiu com a ideia de passar um tempo, ou alguém te disse, vamos lá passar um tempo lá na conferência, você se enganou ou te enganaram. Você veio aqui para ser transformado. Você veio para ser confrontado. E você não pode sair do mesmo jeito. Está na hora de você se levantar dessa cadeirinha acolchoada, linda, maravilhosa, não mais da mesma maneira que você sentou. Você precisa levantar com um desejo muito profundo de servir a Deus. Você precisa levantar com um desejo e uma alegria irradiante de ofertar a vida totalmente a Deus. Muitas pessoas voltarão para Cristo quando virem Cristo nos seus olhos. Muitas pessoas voltarão para Cristo quando ouvirem o Cristo nos seus lábios. Lembram que a Escritura já diz: a criação anseia. Algumas traduções, espera de maneira ansiosa a manifestação de Deus, a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera a manifestação dos filhos. É você, é a sua manifestação. Guilherme, mas eu nem sei falar, tá tudo bem. Moisés não sabia, Jeremias não sabia, Isaías falava muito mal. Guilherme, mas eu não consigo decorar os versículos, até quero pregar, eu sou horrível nisso. Mas a graça de Deus sempre encontra um coração que está disponível a manifestar a graça dele. Olha, a graça procura alguém para manifestá-la. Será que Deus consegue encontrar isso em você na tarde de hoje, sim ou não? Consegue nos 30, no resto entrega pro capeta mesmo, que não abre a boca. Voltei de Minas Gerais, voltei bem mineirão, né? Eu tô voltando a me encontrar, embora seja mineiro. Entre as coisas que eu separei por vocês aqui, eu queria pegar o último ponto. Que você tenha um exemplo e você tenha um modelo de homens e mulheres, você tem exemplos e modelos de homens e mulheres que ao longo dos séculos construíram aquilo que nós temos de maneira muito sólida dentro da igreja, uma oferta a Deus. Mas eu queria pegar um homem que para mim ele muda muito o cenário a respeito de se ofertar, no aspecto de amar ao outro. Exatamente o que estava sendo pregado aqui agora há pouco. Inclusive tinha bastante coisa que eu até dei uns risquinhos aqui, nós já falou. Mas algumas coisas eu sei que Deus está querendo frisar no seu coração. Durante uma grande perseguição aos povos que confessavam uma fé em Deus, nós temos a expansão de um movimento demoníaco chamado nazismo, em que pegavam os judeus principalmente, os levavam para campos de concentração, torturavam, matavam. Aqueles que renunciavam a Cristo, renunciassem à fé em Deus, até sairiam apanhando bastante. Quem não renunciasse nada, ia entrar para as câmaras de gás e morrer mesmo. Eu não sei se você tem dimensão do que crer em Deus já causou na vida de muitas pessoas. Eu não sei se você tem ideia de que professar a fé em Cristo já fez muitas pessoas morrerem. Inclusive Pedro, que acabamos de ler. Milhares de santos na Igreja Católica morreram por professar a fé em Cristo. Mas tem um homem, um sacerdote, Maximiliano Maria Kolbe. A expressão que São Maximiliano Maria Kolbe tem na vida daqueles que desejam ofertar uma vida totalmente a Deus é que a nossa entrega, ela precisa ser sem reserva. Aquilo que você está entregando a Deus nesse final de semana, nessa conferência, precisa ser sem reservas. E olha o que acontece com ele. No campo de concentração, um pai de família ia ser morto. Vou resumir rapidão, depois você pesquisa, você já sabe dessa história.
E para que esse pai de família não fosse morto, um sacerdote se diz: não, eu morro no lugar dele. Pode tirar ele da fila e pode me colocar na fila. Eu vou morrer no lugar desse homem. E ele não faz isso reclamando. E aqui já vamos para os pontos finais dessa pregação. Ele não faz isso murmurando. São Maximiliano Maria Kolbe não entra naquela câmara talvez, ou ele vai sendo separado do campo de concentração. Ele não começa: nossa Deus, por que você fez isso comigo? Ah não, também eu só fui falar, eu estava até brincando quando eu falei que morria no lugar, mas agora olha aqui, eu sou um sacerdote, olha aqui, eu sou um consagrado, olha aqui, eu escolhi entregar minha vida para o Senhor, e agora eu estou indo morrer por conta de um homem que eu nem conheço, eu nem sei se ele é bom. Ele poderia ter ido reclamando, ele poderia ter ido murmurando, mas não é essa a realidade que nós experimentamos na sua vida. Um homem que é totalmente fiel a Deus até as últimas consequências. Meus queridos, minhas queridas dessa conferência, um apelo de um missionário para vocês: sejam fiéis a Deus até as últimas consequências. Nós ainda vivemos em um país em que a possibilidade de expressarmos a fé é muito livre. Talvez chegará um tempo que não será mais assim, mas seja fiel até as últimas consequências. E para ser fiel até as últimas consequências, você já aprendeu que você precisa tratar bem a sua mãe, voltar para casa, lavar a louça, arrumar a sua cama. Seja fiel na sua escola, seja fiel no seu trabalho, seja fiel na tua faculdade. O sinal de Deus que às vezes você mesmo pede dentro do ambiente que você está é você que não abre esses olhos, que não presta atenção em como Deus tem movido. Talvez você olhe para o seu trabalho e fala: nossa, aqui dentro podia ter um grupo de pessoas que podia ter um grupo de oração no meu trabalho, e você não começa. Você olha para a sua faculdade e fala: meu Deus, como aqui poderia ter um grupo de oração, um grupo de jovens, mas você não começa. Fidelidade a Deus até as últimas consequências é entender que quando Deus me mostra, ou quando eu vejo um problema no meio da sociedade que só Deus pode resolver, Deus está querendo me usar como instrumento para resolver. Isso não é para você ficar reclamando, não é para você ir lá e postar no Twitter: pelo amor de Deus, ninguém ora numa faculdade, mas tu também não ora. Faça a diferença onde você estiver. Mas não é para fazer a diferença meia boca não, tá? Porque fazendo meia boca já tem um monte de... que está gravando, né? Pode falar, depois processado sou eu. Mas você me entendeu. Já tem um monte de sem vergonha fazendo de maneira meia boca. Já tem um monte de católico 007 manifestando a graça de Deus de maneira bem meia boca. Tem horário para ser de Deus. Domingo, de 6 da tarde às 8 da noite, que é a hora da missa. Fora desse horário eu não preciso expressar a Deus. Não é assim. Você não pode ser assim: olha, eu segurei quase 1 hora para fazer isso. Dá um cutucão no seu irmão e fala: você não pode ser assim, miserável. Toma vergonha na sua cara. Gente, a manifestação da graça de Deus, a alegria em ofertar a nossa vida, ela precisa ser por inteiro. Ela precisa ser o tempo todo. Porque você entregou o que para Deus? A sua... Isso, 30 pessoas entregaram, já está bom, já temos um bom número. A sua vida. Ou você está entregando, né? Quem não responder fala: não, Guilherme, é porque eu estou decidindo ainda se eu vou entregar ou não. Deve ser, cuidado, Satanás passa e te pega. Mas nós estamos ofertando a nossa vida, o nosso tudo. E quando, presta atenção, quando a criação ela é encontrada, ela é tocada por um Filho de Deus que sabe a quem respondeu: ah, meu querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o coração do homem ainda não sentiu o que Deus separou para aqueles que o amam. O seu vizinho ainda não sabe o que é poder de Deus, até você tomar vergonha na sua cara e bater na porta dele e falar: ei, você está chorando demais, deixa eu orar por você. Aquela tia fofoqueira sua não sabe o que é presença de Deus, até o dia você chegar e falar assim: tia, ninguém te fala isso, mas eu vou falar para a senhora anda nada uma fofoqueira, mas tem alguém que pode cuidar dessa língua de trapo que a senhora tem. Você já falou mal de todo mundo, tia, vem cá, vamos rezar o terço junto. Faz alguma coisa, faz alguma coisa. Você não é uma ameba, você é um ser vivente, cheio da graça de Deus. Faz alguma coisa.
Eu lembro quando eu morava no Rio de Janeiro, para a gente já terminar, para a gente orar. Já falei terminar 14 vezes, né? Na 20ª a gente termina. Morava no Rio de Janeiro, na época eu tinha cabelo, 2017, por aí. Eu acho que vocês até acharam que o Pedro estava aqui, né? Ah, meu Deus, Guilherme estava cantando, o Natan lá meio míope, falou, Guilherme cantando. Não, meu irmão. E lá no Rio de Janeiro a gente ia sempre num lugar fazer a barba e cortar o cabelo. A gente morava numa região na zona oeste do Rio, e começou a ser reconhecido lá, e a gente conhecia o barbeiro, e era um bequinho assim, ó, bem periferia. E um dia eu fui sozinho. A gente sempre ia de bonde, que se for bater, bate em todo mundo, né? Não apanha sozinho. E um dia, a gente ia sair para fazer uma missão, falar, preciso cortar esse cabelo, tá meio ruim, essa barba tá horrível. Vamos lá. E eu cheguei lá e a gente já ia há meses. Cara, quando eu pisei na barbearia, tava tocando um funk que só Jesus é Deus. Horrível. E aí eu falei, cara, como é que eu vou ficar aqui dentro? Mas é na fila. Se eu sair da fila, eu vou perder a vez. Eu não vou, não tem como, eu estou no Rio de Janeiro. E eu entrei, sentei assim no banquinho, e o cara estava lá cortando o cabelo, não sei o que. Daí de repente ele olha para trás e ele fala, ele me chamava de Russo. Ô Russo, você está aí? Está indo viajar? E as missões? Cadê os meninos? Eu sempre perguntava, né? Porque o cash caindo no bolso dele. Eu falei, não, a rapaziada já está viajando já, eu também estou indo. Aí ele, nossa, eu nem vi que você chegou, mas espera aí. Foi lá, pegou o controle da TV e foi mudando de canal assim, e a rapaziada começou, pô, meu irmão, xingando até a 40ª geração dele. Nós estamos ouvindo a música aí, deixa a gente curtir. E ele mudando assim, deixou uma parada bem aleatória. Ele falou assim, ó, o missionário está aqui. Quando ele sair, vocês podem voltar a ouvir, mas enquanto ele estiver aqui dentro, nós não vamos colocar esse tipo de música. Eu olhei para o lado e falei, apanhei é muito agora. Ao mesmo tempo, estufando o peito, eu falei, o missionário está aqui, tem que respeitar quando o missionário está aqui. Mas você entende? Eu não cheguei para ele e falei assim, pelo amor de Deus, meu irmão, eu estou pagando, você sabe que eu sou homem de Deus, desliga essa porcaria dessa música aí, deixa eu botar a colo de Deus para eles ouvirem. Não, mas eu cheguei e sentei, quando ele olhou, é incompatível. E eu não estava fazendo careta para eles. Inclusive eu tento manter, como um bom fleumático, consigo ficar sério, ganhando a Mega Sena ou tomando um tiro no pé, assim, pleno, olhando para frente assim, cara, como se nada tivesse acontecendo. Mas quando ele me viu, ele falou, cara, é incompatível. E o cara não é um cara de Deus, ele falou, é incompatível para mim, como alguém que não está vivendo como ele, ferir algo que para ele é precioso. É assim que você precisa ser. Isso é alegria em ofertar a vida. Se ele quisesse deixar aquela porcaria daquele funk tocando meia hora na minha cabeça, eu ia ficar escutando, porque eu sei que uma hora ele ia dar uma brecha, como deu depois, ia falar que estava com problema em casa, ia falar que as contas não estavam batendo, que a mulher pensou em largar ele, e eu falava, claro, Marreto, você precisa de uma coisa, meu irmão, você precisa de Deus, você não precisa ganhar dinheiro. E ele falou, como é que eu faço isso, Russo? Eu falei, é só se ajoelhar e eu rezar por você, e você vai ver Deus operar na sua vida. E ele, um negão desse tamanho assim, chorando e falando, você pode fazer isso por mim? Eu falei, é óbvio. Eu medo de tomar um tiro naquela barbearia toda vez que eu entrava lá. É ser um sinal de Deus. Eu lembro uma vez que nós estávamos voltando de uma missão, comunidade pobre, né? A galera acha que a gente tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. A gente tinha um carro que estava em busca e apreensão, nós estávamos resolvendo a situação. É que houve um contratempo, lembra desse carro, Natan? No pagamento das parcelas, o banco não quis esperar o nosso tempo, nós não podíamos ficar sem o carro, a gente estava negociando e andando. Os meninos foram me buscar no aeroporto, blitz. Falei, podemos nos preparar para pedir um Uber? Porque nós não vamos sair dessa blitz. Um monte de camisetas sem nota fiscal na mala do carro. Hoje nós não fazemos assim, mas naquela época, né, muito inocente. Falei, cara, ele vai abrir aquele monte de camiseta que os textos que a gente faz. Vai falar, cadê a nota? Eu falei, senhor, a nota, Bíblia, pode ser Deus, o Pai, quer que eu escreva? Parou, eu não dirigi ainda na época, os meninos foram conversando e só vieram balançando a cabeça assim e falou, nós falamos que o responsável estava aqui, ele quer falar com você. Cheguei lá, é sempre um policial grandão, né? Que se for pequenininho, eu ainda vou para cima. Um policial desse tamanho, uma cara feia. Um Ray-Ban, nem olhava assim, paradão. Falou, parabéns, hein? Falaram que vocês são da igreja, andando com um carro desse jeito. Eu falei, moça, se eu explicar para o senhor,
Ele falou, não precisa explicar, o carro está errado, vocês sabem que vocês vão embora a pé, né? Eu falei, a pé não, que nós pedimos um Uber também, não sou pobre, mas não tanto. E ele começou a me esculachar, e ele falou, por que vocês não pagaram? Eu falei, senhor, deixa eu falar, a gente teve um problema. A casa que nós alugamos aqui, a culpa é do povo do Senhor, porque nós alugamos uma casa que a mulher não era dona, nós somos expulsos da casa, eu estou morando com um padre, fiquei eu e minha esposa 15 dias morando na casa de um sacerdote, os meninos espalhados. Eu falei, porque não teve jeito. E ele, eu falei, aí quando eu falei que estava morando com um padre, ele falou, padre, mas vocês não são missionários? Eu falei, sim, missionário católico, né? Católico é padre. Aí ele falou, tirou o óculos, não sabia que existia isso na igreja católica não. Eu falei, oxe, mudou, olha. E a gente começou a conversar, ele perguntando, e eu falei, sempre a brecha, né? Eu falei, e o senhor vai em alguma igreja? Ele falou assim, eu ia. Eu falei, tá quase. Eu falei, por que não vai? Porque minha mulher me chifrou. Queria rir, mas também não posso. Eu falei, é? E ele falou, e eu larguei ela, e você acredita que a igreja ficou contra mim? Eu falei, que absurdo ficarem contra o senhor. Agora eu estou do lado do senhor, né? Que é a adúltera. E aí ele olhou para mim e falou assim, você reza por mim? Eu falei, aqui não, se eu colocar a mão no senhor, até o senhor falar para o seu amigo que eu estou rezando, eu tomei 16 tiros. Aí quando ele falou, você reza por mim? Eu falei, de longe? Ele falou, claro. E eu fiz assim, rezei por ele, e ele começou a chorar. E ele falou, onde é a sua igreja? Falei onde era a paróquia que a gente ia. E ele com olhos vermelhos assim, chorando, ele falou, eu vou deixar vocês embora, porque eu sei que você vai resolver esse carro, mas vou deixar se você continuar rezando por mim. Será que a minha mulher volta para mim? Falei, meu senhor, você já teve o livramento uma vez, né? Não fica insistindo no erro. Eu falei assim, vamos rezar para Deus fazer a vontade dele. E a gente foi embora. E os meninos sem entender nada. Que você deu propina para o policial? Eu falei, não, meu querido, eu dei o nosso tesouro é Deus, é oração, é nosso Senhor, é sempre o nosso melhor. Amém? Eu espero que você tenha entendido o que você precisa fazer a partir de hoje. Espero que você tenha entendido qual é a resposta a Deus que você precisa dar. Menino do tempo, eu tenho 5 minutos? 10? Nossa, que generoso você, meu Deus. Meu favorito já, vou levar para a cola de Deus, porque na cola de Deus não é assim. Se eu pergunto se tenho 5, ele fala, acabou. Eu posso ter 15, acabou, felizmente. Mas nós vamos orar agora, e nessa oração eu queria que você fizesse de fato, como um compromisso a Deus. Você, só para o meu TCC, uma pergunta aqui. Quem já está caminhando com Deus há mais de 3 anos? Dá uma luz de povo aí, por favor. O moço da luz é rápido. Mais de 5 anos. Sustenta o braço lá em cima, eu quero ver. Nós, a galera mais velha, né? Você vai entregar a sua idade aqui mesmo. Mais de 10 anos caminhando com Deus. Uau, bendito seja Deus. 15? Mais de 20 anos caminhando com Deus. Mais de 25 anos caminhando com Deus. Cadê? Mais de 25 bodas de prata. Quem já tem bodas de prata que caminha com Deus? Mais de 30 anos caminhando com Deus. Santa Maria, tem uma galera que eu acho que está na zoação. Mais de 40 anos caminhando com Deus. Aí volta com o braço levantado e a mão do rosto. Não olha para trás, curioso. Nossa, bendito seja Deus, irmã, meu sonho. Fala, estou há 40 anos firme caminhando com Deus. Vocês que estão há 5, 10 anos caminhando com Deus. Um direcionamento do Guilherme para vocês. Tomem vergonha em vossas caras e comecem a espalhar o Evangelho onde Deus os colocou. Assumam com responsabilidade. Assumam com totalidade
Assumam com vigor, com um sorriso no rosto, e assumam com fogo nos lábios, assumam com o coração errando as batidas, aquilo que um dia Deus chamou vocês. Você que tem ministério e colocou na gaveta, essa redenção é para você tirar esse ministério da gaveta com alegria servir a Deus, com alegria obedecer a Deus. As pessoas vão ter que te encontrar, isso não é frase clichê de pregador. As pessoas vão ter que te encontrar nas próximas semanas, a galera que já anda com você, a galera que te conhece, fala: o que aconteceu? Até que enfim você tomou vergonha na cara, né? Agora está cantando as suas músicas, até que enfim você resolveu pegar esse violão, até que enfim você deu seu nome na escala de oração, agora sim, até que enfim você está atendendo alguém, mandando uns capetas embora da vida da casa das pessoas, até que enfim a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. E hoje é o dia de você dar um sim para Deus. Hoje é o dia de você se entregar totalmente a Deus. E presta atenção, aquilo que nós fazemos com Deus é sempre um caminho de eternidade. Deus não quer passar um tempo com você. Não importa se você tem 60 anos e está aqui no Redenção, ou se você, menininha, quantos anos você tem? Você, aí eu falo, menininha tem 30. Você, isso, 11 anos, é a mesma idade quando eu tinha 11 anos. A galera que é lenta demorou 30 minutos para pegar, ela só entendeu agora. Não importa se você tem 11, se você tem 50, 60, Deus está abrindo um caminho para você, e o caminho que Deus abre é sempre um caminho que nos leva para a eternidade. O Senhor não está brincando com você por um tempo. Você que desistiu do seu chamado de Deus, Deus não brincou com você por um tempo. Deus não te chamou por alguns anos. Os dons e o chamado de Deus, eles são irrevogáveis. Se Deus chamou, está chamado. Se Deus falou, está dito. Ele é aquele que abre a porta e que ninguém fecha, e se Ele fecha, ninguém abre. Presta atenção, o que Deus disse a respeito de você está dito, e ponto final. Agora cabe você a responder. Você consegue responder a Deus nessa tarde, sim ou não? Você consegue com vigor entregar a sua vida sem reservas a Deus nessa tarde, sim ou não? Então você vai fazer um ato profético agora. Ato profético para mudar a sua vida para sempre. Nós já estamos prontos? Nós já estamos prontos. Somente, apenas, exclusivamente as pessoas que na tarde de hoje querem se entregar totalmente a Deus, e de hoje, dia 27 de julho de 2024, até o seu último suspiro sobre essa terra, somente as pessoas que de hoje até o último suspiro servirão a Deus com alegria, fiquem de pé. Se você não quer, se não é para você, você pode ficar sentado. Também eu não quero te forçar nada. Mas se você está se decidindo nessa tarde, fica de pé. E esse é o seu ato profético. Eu não te forcei a ficar de pé. Nós vamos cantar. Essa pessoa redenção de Deus. É que eu sou muito hoje fora. Dá uma esticada nos seus braços. E antes da gente começar a cantar, feche seus olhos. E eu queria que agora você desse a sua resposta a Deus. Talvez uma resposta meio com medo, meu Deus, meu Deus, o que vai acontecer? Dá a sua resposta para Deus agora. Dentro dessa pregação, do entendimento que você teve, responda a Deus aquilo que você está se decidindo na tarde de hoje, o caminho que você trilhará a partir de hoje. Fala para Ele. Isso do jeito que você sabe. Guilherme, eu ainda não sei muito bem. E do jeito que você sabe, como o seu coração está agora, com os desejos, com os sonhos que você tem agora. Talvez essas palavras te animaram a você retomar o seu ministério, retomar um estudo, fazer alguma coisa, deixar de ser apenas um parasita, sugando tudo à sua volta. Responda a Deus.